Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver alguns capítulos. Se você quiser já deixar aberto, nós vamos ler passagens em Lucas 12, em Lucas 16 e em Lucas 19. Hoje fiquei meditando, orando, pedindo para o Senhor para que Ele entregasse a palavra que Ele queria. Ele sempre entrega aquilo que Ele quer, né? Falar. Mas hoje é como se eu tivesse com um bloqueio, assim, eu não conseguia achar uma palavra e saber o que ministrar, até que o Senhor me conduziu a falar sobre algo que não só nos tempos de hoje, mas sempre foi um assunto delicado, um assunto que mexe com o coração das pessoas, são as riquezas. E por que mexe tanto com o nosso coração? Porque nós precisamos de sustento aqui na terra, nós precisamos comer, nós precisamos de abrigo, nós precisamos nos vestir, só que para adquirir alimento, para ter uma propriedade, para se vestir, você precisa comprar, você precisa do dinheiro para isso. Mas o coração do homem, ele é seduzido à ganância, a não só se contentar com o que tem, como querer mais, ou a depositar toda a sua confiança no dinheiro para conseguir comprar, ou para conseguir manter aquilo que sonha, ou deseja, ou almeja, porque nós não simplesmente vamos lá e compramos com um pouco que temos, as coisas têm um preço. E desde sempre se aplica impostos, se aplica taxas, então há muitos custos em cima e isso vai trazendo aflição no coração do ser humano, porque o homem quer ter, mas para ter ele precisa trabalhar para receber mais do que ele almeja, ele trabalha mais do que as suas forças às vezes aguentam para conseguir manter aquele padrão de vida que ele estabeleceu no coração dele, que é o sucesso, ou que vai trazer uma certa segurança, uma certa tranquilidade. E nunca Deus disse que trabalhar e desfrutar do fruto do seu salário é algo ruim, muito pelo contrário. Ele pede, inclusive, que a gente entregue uma porção, porque se nós prosperamos é porque Ele está abençoando. E tudo que nós desfrutamos na terra é criação dEle, é propriedade dEle. Então Ele pede para nós entregarmos uma porção nas mãos dEle, para que Ele proteja aquilo que ficou nas nossas, e aquilo que ficou nas nossas rende, prospera, porque Ele não deixa o devorador, o migrador, o cortador estragar a nossa renda, os nossos rendimentos. Eles usam, né, na Bíblia esses termos de migrador, de cortador, de devorador, porque antigamente a agricultura era o principal meio, né, de renda, principal economia. Então, o que estragava a plantação era os bichinhos, né, os gafanhotos, enfim, as infestações que aconteciam na lavoura, e o Senhor punha a sua mão e protegia para que não houvesse dano ou um prejuízo muito grande com esses animais, esses insetos e enfim. Bom, trazendo para o nosso contexto, nós precisamos, né, de salário, nós precisamos de rendimentos. E nós estamos vivendo numa era em que a informação traz para os nossos olhos muitas vitrines, né? Vitrines de pessoas conquistando, viajando, consumindo. A informação, a era da informação é alimentada pelo consumismo. Você consome o tempo todo algo, você consome vídeos, você consome textos, você consome fotos, você consome sons, e nesse consumo existem propagandas, existem incentivos para que influências para que você consuma mais. E isso vai gerando em nós uma ansiedade de, poxa, não tenho o suficiente. Eu não tenho o suficiente para ter isso, eu não tenho o suficiente para ir naquele lugar, eu não tenho o suficiente para conquistar tal coisa. E
inimigo usa essa aflição para trazer questionamentos na nossa mente. Será que Deus me ama? Porque Ele abençoa tanto aquele que está dando testemunho na internet, falando que comprou uma casa dos sonhos, a outra mostrando a reforma que fez dentro de casa, a outra vendendo uma vida luxuosa e fala de Deus e da glória a Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus não se esqueceu de mim? E aí a gente entra num questionamento que diante do Senhor é até uma ofensa, porque Ele é fiel, Ele promete suprir as nossas necessidades, Ele promete cuidar de cada uma das nossas causas, e quando a gente entra com esse questionamento, a gente está caindo no erro que o próprio povo de Israel, que é uma tipificação da nossa vida espiritual, cometeu no deserto, quando disse, questionando, porque já cansaram de comer o maná que Deus entregava todo dia, a porção necessária que cada um colhia segundo a sua necessidade, aquilo que iria saciar a sua fome, e eles começaram a questionar, porque já enjoaram do maná, que tinha sabor de azeite, de bolos, era um sabor bom. Começaram a questionar e sentir saudade do que tinham no tempo da escravidão, que era pepino, cebola e peixe. E aí chegaram a dizer, porque estavam com vontade de comer carne, frango, chegaram a dizer diante do Senhor, aliás, não diante do Senhor, mas entre si, que Deus os odiava, que Deus não os amava, porque conduziu o povo ao deserto para morrer ali só comendo maná e bebendo água que brotava da fonte, das pedras, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que, primeiro, os nossos olhos não voltem para o passado, aonde talvez a gente até tinha muito mais dinheiro ou colhia muito mais do que hoje em dia, e também não questionar o amor de Deus, mensurando o quanto Deus nos ama com base em bens materiais. Em Lucas 12, Jesus ele vai alertar sobre a ansiedade acerca destas questões. No versículo 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios deste mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja, quando Jesus diz, venda os seus bens e dê esmola, ele não está falando,
faça um voto de pobreza, abandona tudo e vive aí como os pardais e os lírios, dependendo exclusivamente do Senhor, sem produzir nada, sem trabalhar. Ele não falou isso. Ele falou, sabe aquilo que você está acumulando, essas bolsas? Porque eles guardavam em celeiros, né? Eles faziam quartos, casas, armazéns, e ali ensacavam e guardavam os mantimentos para usar aquilo como moeda de troca ou para seu próprio uso, né? Para o seu próprio usufruto. Só que ali eles estavam acumulando e aquilo poderia vir a degradar. E aí ele fala, vende e faz obras de justiça, porque o dar esmola era algo que fazia parte dos mandamentos, não era aquela esmola que você vai lançando, né, igual o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro para todos os lados, não era isso. A obra de justiça é você olhar a necessidade de alguém, você ver a pessoa passar por aflição e você suprir para aliviar a carga dela. E esse suprimento, essa obra de justiça, poderia ser financeiramente, como também poderia ser com outros recursos, a sua inteligência, o seu tempo, você ajuda o que está necessitado com os seus recursos, com aquilo que você tem. Muitas pessoas deixam de aplicar os talentos que têm porque não tem remuneração. Para que eu vou ajudar essa pessoa a fazer uma propaganda para ela alcançar mais amigos ou mais clientes ou até mais ajuda? Eu não vou fazer isso, não vou perder meu tempo fazendo isso, eu tenho mais o que fazer, eu tenho as minhas preocupações. E aí ela deixa a pessoa na aflição. Isso não é obra de justiça. Vou dar R$10 e a pessoa que se vira. Isso não é obra de justiça. Você até quando não tem muito, dá um pouco que você tem, que você pode, sabendo que outros estão dando, porque daí todo mundo vai juntar, né? Vai fazer a famosa vaquinha e assim vai conseguir ajudar um irmão, tudo bem. Mas há pessoas que com mesquinhez elas entregam pouco, elas poderiam entregar mais, poderiam entregar recurso, poderiam entregar o tempo, dar conselho, auxiliar, mas elas preferem não fazer nada porque elas procuram o seu próprio interesse. A ansiedade do nosso coração, ela está somente voltada ao orgulho e ganância. Por que a gente é ansioso? Porque ou a gente acha que Deus está atrasado, ou a gente acha que a gente tem pouco. Não é por outro motivo que a gente fica ansioso. Porque se a gente confia de fato no Senhor e que Ele supre, a gente descansa, a gente vai vivendo, vai fazendo, a gente não se acomoda, a gente faz aquilo que está no nosso alcance, aquilo que Deus nos mandou fazer. E espera o Senhor suprir e nos dá aquilo que é necessário. Mas as pessoas estão aflitas, ansiosas, porque elas querem mais do que elas precisam muitas vezes. Se você parar para pensar, não te falta nada. Você tem uma casa, você tem roupa, você tem comida. Não está faltando nada. Você quer mais. Se desenvolver não é algo ruim, mas se desenvolver para se apoiar, para se sentir com poder naquilo que você conquistou materialmente, é uma motivação errada. Ter riquezas para distribuir não é ruim. O Senhor nunca condenou os ricos. Ele condenou o coração avarento, aquele que tem, que acumula e que retém para si próprio. E isso nós vamos ver em outro capítulo, Lucas 16. Aliás, antes de Lucas 16, perdão, vamos lá para Lucas 19. Antes da gente ler Lucas 18. Lucas 18, versículo 18. Antes de nós lermos, eu vou só ler uma passagem em Lucas 5, no versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio sarar o pecador, né? Curar o pecador. E quando a gente fala em cura do pecador,
a gente está falando em cura da alma. Essa cura de alma é uma renovação na mente. A alma doentia busca por coisas materiais. A alma doentia busca o seu próprio interesse. A alma doentia, ela não está só doente por causa de amargura, de feridas, mas ela adoece quando ela é gananciosa, quando ela é avarenta, quando ela é orgulhosa, quando ela está buscando os seus próprios interesses. Aí o médico, ele não prescreve a mesma receita para todos os doentes. Aqui nós estamos vendo um jovem rico que tinha uma doença. E para esse jovem rico, Deus tinha não somente um diagnóstico, né? Jesus, né? No caso, porque era Jesus que estava aqui, mas Jesus também tinha a prescrição para curar essa doença da alma do rico. Então está escrito assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Então, qual que era a doença de alma desse jovem rico? Que cumpria todos os mandamentos. Era o coração apoiado na herança que ele tinha, na riqueza que ele tinha. E aí Jesus confronta: vende tudo, distribui, faz obra de justiça com aquilo que você tem acumulado e depois vem e me segue. E aí você vai alcançar o reino dos céus. E ele, triste porque ele tinha muito dinheiro, preferiu ficar com o dinheiro. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E por que os que têm riquezas dificilmente herdarão o reino? Porque a confiança deles não está no Senhor. A confiança deles não está apoiada no Deus que provê, o Jeová Jireh, que, né, como é traduzido em algumas Bíblias. Ele não é apoiado no El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é suficiente. O coração do rico está apoiado no poder que a riqueza concede a ele. É muito mais fácil para um rico não adulterar, porque ele não é tentado, porque ele tem dinheiro, ele tem conforto. É muito mais fácil para um rico não precisar dar falso testemunho para ganhar um dinheirinho, para ser subornado, porque ele já tem. É muito mais fácil cumprir alguns mandamentos. Mas, se o coração está apoiado nas riquezas, quando a riqueza é tirada, o que sobra? A confiança, ela se esvai, porque ele está apoiado em mamon, no dinheiro. E o Senhor, ele fala: não é possível servir a dois senhores. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, esse é um versículo bem conhecido, né? Do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Porque o Senhor, ele transforma o coração do ser humano e o ser humano passa a usar a riqueza para a obra dos céus. Jesus tinha um monte de mulheres ricas que financiavam o ministério dele. Elas pegavam os seus recursos e elas investiam na obra do reino dos céus. E o Senhor, ele espera isso. Se nós formos enriquecer, não é para o nosso próprio bem. Senhor, se eu tiver muito, que não seja para eu me sentir com poder, para poder viajar para onde eu quiser, para eu poder comprar o que eu quiser, ter a casa que eu quiser, mas que seja para fazer a tua vontade. Vestir o nu, alimentar o faminto, suprir a necessidade do órfão, da viúva, porque essa é a verdadeira religião que agrada ao Senhor. Isso está lá em Tiago, né? Agora, se a gente voltar um pouquinho e ir para outra parábola, a parábola do administrador infiel, nós vamos ter aqui um outro ensinamento sobre riqueza que se encaixa com esses dois.
O livro de Lucas, o Evangelho, de Lucas, ele tem uma sequência de ensinamentos e de parábolas que usa muito sobre riqueza, fala muito sobre riqueza aplicada em vários momentos. Uma dracma perdida, o outro encontra um tesouro em terra, esse tesouro em uma parábola. Jesus aqui dá essa parábola do administrador infiel, ensina sobre a ansiedade, sobre não ser ansioso com bens materiais, com aquilo que precisa. Depois tem essa parábola do administrador fiel, logo em seguida tem a do rico e do mendigo. Então, em vários momentos o Senhor alerta sobre a ganância, sobre a avareza, sobre os olhos, sempre olhando uma recompensa material. E isso é algo que a gente precisa se cuidar, porque a gente acha que, bom Senhor, eu estou entregando tudo, então, já que eu estou entregando tudo, talvez o Senhor vá recompensar isso de outra maneira. Aí a gente vai pegar a história de Pedro. Pedro, ele teve lá a pesca milagrosa, uma pesca que ia render muito dinheiro. E o que ele fez? Ele pegou os peixes ou ele largou as redes e seguiu Jesus? Ali ele viu um milagre e ele não olhou para aquilo e falou: opa, agora eu enriqueci, vou aproveitar, vou comprar um jumentinho novo, vou lá arrumar a minha casa para minha esposa. Não, ele olhou aquele milagre, ele olhou para Jesus e seguiu e quis seguir ele, porque ele já tinha ouvido, falar de Jesus. O irmão dele, que era discípulo de João, ouvia sobre o caminho sendo preparado para o ungido do Senhor, e quando ele apareceu e foi batizado, André testemunhou aquilo e contou para Pedro. Então Pedro já sabia, e quando Pedro vê, ele não olhou para o milagre e quis ficar com o milagre. Ele foi atrás da mão de Jesus. Aliás, não foi atrás da mão, foi atrás da vida de Jesus. Que se ele tivesse só atrás da mão, ele ia permanecer lá só com os peixinhos. Então, às vezes, a gente vai abrir mão de riquezas, a gente vai abrir mão de ter uma carreira super bem sucedida, mas a gente está acumulando coisas boas, tesouros, no lugar certo, que é o reino. Antes da gente iniciar, só vou ressaltar o Lucas capítulo 12, um trechinho que fala assim, não temas, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar a vocês o seu reino. Você está preocupado com dinheiro, você está preocupado com uma casa melhor, você está preocupado com sucesso material, que a traça corrói, que vai se degradar, você vai envelhecer e não vai conseguir levar isso para o teu caixão, mas o Senhor se agradou em te dar o reino dele. O reino dele está lá descrito, Apocalipse 21, aliás. Não vou ler inteiro, mas só um pedacinho aqui, A cidade é quadrangular, de comprimento e largura. A estrutura da muralha é de jaspe. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro é de jaspe, o segundo de safira, calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, sétimo de crisólito, oitavo de berilo, nono de topázio, 10º de crisópraso, 11º de jacinto, 12º de ametista, tem pérolas nas portas. E você está preocupado em acumular essas pedras preciosas no seu cofre aqui da terra. Isso vai ser estrutura de uma cidade que Deus se agradou em dar para você, com paz, com justiça, com alegria, ninguém rouba, você vai poder dormir tranquilo, mas você está ansioso, cheio de preocupação de acumular coisas terrenas. Agora vamos lá para o capítulo que faltou, o 16. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que eu farei.
para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, ou seja, das riquezas do mundo, façam amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando a gente lê assim de forma literal, algumas frases ficam meio estranhas. Mas quando Jesus ele fala aqui sobre a riqueza iníqua, ele está falando das riquezas do mundo. Você tem aqui o seu salário. Usa o seu salário para abençoar as outras vidas. Aqui nesse trecho que fala, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que agrada a Deus? É a obra de justiça. Então o que ele está falando? Pega esse seu ganho, desfruta daquilo que é teu de direito, mas não esquece de suprir a necessidade dos outros. Isso vai fazer com que você seja recebido nos tabernáculos eternos. Esses amigos é o próprio Deus Pai e Jesus, né? Porque você está fazendo algo que é um mandamento. A palavra diz que aquele que ouve, guarda e cumpre o mandamento do Senhor, esse é quem ama o Senhor. E ele virá e habitará no seu coração. Desses é o reino dos céus, aqui daqueles que obedecem, que praticam os mandamentos. Um dos mandamentos é: veste o nu, o outro cuida do faminto, cuida da necessidade da viúva, cuida do órfão, olha para aquele que está em miséria e ajuda, né? Aqueles que estão nessa condição por calamidade, não porque ele mesmo cavou a sua miséria fazendo escolhas erradas e tudo mais. Apesar de que esses também merecem a graça, né? Eles também podem ser alcançados pela graça e serem restaurados. Nós estamos a serviço do reino. Se nós somos fiéis nesse pouquinho, de pegar uma riqueza que lá no futuro vai ser pavimento, vai ser fundação, vai ser estrutura de uma cidade inteira, se nós estamos usando esse pouquinho do ouro, da prata que está na nossa mão, para suprir necessidade, para atender a necessidade do próximo, para fazer obra de justiça, entendendo que Deus vai ser glorificado por causa disso, nós receberemos muito. E esse muito é habitar num reino em que o ouro, todas aquelas pedras, as pérolas, estão lá adornando a cidade. E nesse lugar não vai faltar nada, porque não é um lugar de trabalho, como a gente precisa trabalhar aqui, porque já não tem maldição lá. Aqui o homem tem que suar a camisa, literalmente, para colher o fruto da terra, por causa de uma maldição que veio sobre a vida de Adão e que passa para toda a humanidade. Mas lá não vai existir esse tipo de trabalho. Lá nós estaremos ministrando diante do Senhor. Vão ser outros tipos de trabalho. Vai ser outra forma de nós sermos edificados. Então, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem retém para si aquilo que não lhe é mais do que lhe é de direito, né? Tem um provérbio que fala a respeito disso. Ele está se prejudicando. Agora,
Deus não condena a riqueza. Em Eclesiastes 5, versículo 18, diz: Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É uma porção de bênção, o fruto do nosso salário, mas não é o motivo da nossa vida, não é o nosso alvo, o nosso objetivo, e aqui até existe uma orientação do Senhor, porque os filhos das trevas, eles são hábeis, eles são criativos, eles têm a imaginação boa para lidar com situações, para sair de saia justa, para se virar. E aí, quando o crente se converte, o crente se converte, ficou meio... Mas quando a pessoa se converte, ela meio que parece que para de pensar. Deus é o Deus criativo. Se nós usamos a criatividade para multiplicar, para outros serem alcançados, para outros serem beneficiados, certamente Deus nos fará prosperar. Porque a gente não está querendo para a gente não está retendo para a gente está fazendo isso para o próximo. E o nome do Senhor vai ser glorificado, não o nosso. Não é a força do nosso braço, não é o nosso nome que cresce, é o nome de Cristo. Amém? Então, guarde isso, não queira servir o dinheiro achando que dá para servir dos dois lados. Não fica mais pedindo, para o Senhor aumentar o seu ganho. Você tem uma necessidade pontual, ore por essa necessidade pontual, mas cuidado com a ganância, cuidado com as motivações pelo que você tem orado, porque o Senhor, Ele supre as nossas necessidades e Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ainda que a gente seja infiel, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Amém? E se tu uma bênção nessa terra. Deus te abençoe.